Olá, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações, os nossos lares, a nossa mente e nos auxilie no aprendizado de hoje, no Evangelho de hoje. Nos dê força necessária para fazer todas as mudanças que forem necessárias, para que a gente possa repensar sobre as nossas atitudes, sobre as nossas escolhas e, se necessário for, definir uma meta, né, e uma rota mais feliz, mais assertiva, né, e mais de encontro a tudo que Jesus nos ensinou e nos ensina todos os dias através da nossa vida, através de sua presença em nossas vidas. Vamos lá. Hoje nós vamos estar falando do livro Caminho, Verdade e Vida. A gente vai pegar o capítulo 132, que é Sempre Adiante. Esse capítulo, sempre adiante de um tema muito bonito, a reflexão que nos traz é para a gente lembrar. Emmanuel vem já de cara no primeiro parágrafo, dizendo o seguinte: o espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo proveito de cada experiência sem escravizar-se. Esse primeiro parágrafo, né, da gente perceber que nós somos aprendizes e tirando o maior proveito que a gente pode de cada experiência sem escravizar, vem com esse termo escravizar, porque ele escolhe um pedacinho lá do Evangelho de Pedro, capítulo 2, versículo 19, que diz o seguinte: porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Então, aqui a gente vai estar vendo Emmanuel chamando a nossa atenção sobre aquilo que nos vence e que nós terminamos nos sentindo escravizados. Porque normalmente é assim, né? Se a gente tem uma guerra, se a gente tem um confronto, coisas que sempre existiam, quem vencia, quem conseguia vencer aqueles soldados, escravizava eles. Então, eles ficavam ali fazendo tudo o que aquele novo, né, comandante da região, o novo rei, seja lá o tempo que a gente estiver falando, sendo escravizado por ele. Mas ele chama a nossa atenção para que a gente perceba que somos aprendizes e que nos nossos desafios, né, nós devemos aprender e não nos escravizar. E aí ele traz vários exemplos bem interessantes relacionados a tudo que é material. Ele começa dizendo que o dinheiro ou a necessidade material, a doença ou a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para que a gente saiba aproveitar o ensejo na elevação em nossa essência legítima. E aqui a gente faz algumas pausas para a gente pensar se realmente isso tem ressonância com a nossa vida. Se a gente realmente encontra na nossa vida os nossos desafios como uma oportunidade, ou se a gente perde muito tempo sem perceber essas oportunidades e reclama. Porque Emmanuel ainda vai trazer assim, que muitos de nós vamos perceber as oportunidades perdidas, ou quão rico fomos em relação à nossa vida quando estamos muito próximos da morte. A gente começa a dar verdadeiros valores às coisas quando essa escassez de possibilidades está chegando para nós neste plano. E é sobre isso que ele vem falando, para que a gente perceba que a vida é sempre adiante. A gente não pode ficar parado reclamando daquilo que a gente não tem, ou esperando, né, de braços cruzados por aquilo que a gente almeja, ou ainda justificando, né, o que nós não fazemos e deveríamos fazer por aquilo que nós não temos. Então ele dá um exemplo muito simples, ele fala assim, olha, se um rico perde todo o seu dinheiro, porque o dinheiro ele é transitório, é algo que a gente vai deixar aqui, é algo que a gente não vai levar, é algo que é deste mundo. Se a gente perde todo o dinheiro, muitos não conseguem continuar a sua vida, se perde ali na mendicância,
Se perde ali em tempos e tempos de reclamações, quando poderia construir, né, novamente em outras bases a sua oportunidade de aprendizado. A solidariedade poderia estar ali iniciando o seu trabalho novamente, reconstruindo, reiniciando, se refazendo, mas não. Outra situação que Emmanuel também traz para a nossa reflexão é aquela pessoa que é extremamente pobre e que está indo ali na sua caminhada e quando recebe uma grande riqueza, se perde nela também. Quando menos se espera, tudo isso, né, termina, todos esses bens de alguma maneira terminam escravizando essa pessoa e ela passa o quê? A ser uma tirana com o outro, a ser uma pessoa que está ali, de repente, maltratando as outras pessoas porque acredita que tem mais do que elas. Então, se perde novamente, né, nas suas oportunidades. E isso vale para a saúde, vale para o momento da doença, o leito, né, que às vezes a pessoa fica ali agarrada ao leito, justificando tudo que não mudou por conta da sua doença. Outros que só vão dar valor à sua saúde, a toda a energia que tinha de fazer e ir além, quando essa saúde lhe falta. E muitos de nós que ficamos aí, né, em tratamentos e correndo atrás da saúde e querendo, né, muito reconquistar tudo isso. E a pergunta é assim, se a gente tivesse essa oportunidade de recuperar 100% da nossa saúde, cometeríamos os mesmos erros que nos fez perdê-la? Porque se sim, essa dor não nos serviu para mudar, para termos consciência. Então, assim, para que a gente está lutando? Então, assim, essa questão, já que a vida é sempre adiante, se a gente sempre precisa dar um passo, de que a gente aproveite isso com consciência e se descobrindo nisso tudo, faça escolhas felizes e a gente não justificar a nossa inércia muitas vezes perante a obra, perante os nossos sentimentos, perante as nossas oportunidades, por conta de falar, não, isso aqui me impede de ir adiante. Não, nada nos impede de ir adiante. A gente só não vai se a gente realmente não quiser. Então, todas as provações que passamos, elas nos ajudam a descobrir o que a gente precisa fazer de melhor. Auxilia ao nosso crescimento. E aí a gente percebe que não há tempo a perder, que todo momento a gente pode fazer algo muito melhor por nós, que tudo que acontece ao nosso redor para de alguma maneira nos levar a mais conhecimento, a conhecer o que precisa ser mudado em nós. Então, tudo é oportunidade de evolução. Olha só, é imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Tudo que a gente está passando aqui é transitório. Nós não somos, né, nem ricos nem pobres do que é material. Estamos. Porque a grande riqueza que nós estamos construindo é uma riqueza que ladrão nenhum pode levar. Então, essa situação em que nós vivemos aqui, ela é transitória. Então, que a gente não termine se perdendo na vaidade, no orgulho, né? É excessivo, por isso que a gente tem. Que a gente perceba que tudo isso deixaremos, não é nosso. A gente só vai carregar o que a gente de fato, né, construiu em valores sentimentais. Tudo aquilo que a gente de fato amou e carrega no coração, essas alegrias de convivência. O restante não nos pertence, é transitório. A nossa saúde também quanto mais eu cuido, pode ser que eu consiga preservá-la por mais tempo e ter uma qualidade nesse corpo físico também por mais tempo. Se eu acelerar o envelhecimento desse corpo físico, eu terei poucas oportunidades de cumprir toda a missão que eu preciso cumprir aqui. Então, tudo isso é transitório. Esse nosso corpo é transitório. Isso não significa que a gente não deva cuidar dele. Precisa cuidar, porque ele é a nossa maneira de se comunicar nesse plano.
mas saber que esse corpo deixaremos também, e que seguirá nós como nós somos, com a iluminação que nós conquistamos nessa encarnação e em tantas outras que trazemos e estamos aí mudando os nossos vícios e hábitos de vários, em vários sentidos, né? Não só os vícios que são ligados às coisas materiais, mas os nossos vícios, às vezes, de pensamento negativo, os nossos vícios em fala, em palavras imprudentes, os nossos pensamentos repetitivos, as nossas tendências a discussões, a brigas, a se demonstrar de uma maneira ou valente ou com muita arrogância sobre o nosso saber, mediante alguém que ainda está no seu desenvolvimento de conhecimento, tudo isso demonstra quem nós somos. E é sobre isso que a gente não pode se perder. Perceber, como diz Emmanuel logo na primeira frase, que nós somos aprendizes. Aprendizes. E é impressionante como muitas vezes na vida a gente quer se pôr numa posição de os professores, os mestres, os que sabem tudo, os que evangelizam terceiro, os que dão os melhores conselhos a terceiros. E os conselhos que a gente pode dar a si mesmo. E as escolhas mais felizes que a gente pode fazer por nós mesmos. Onde elas estão? Para depois, para quando chegar o momento que a gente precisa voltar à pátria espiritual, a gente ter um despertar, e um despertar às vezes amargo pelo tempo perdido, que a gente não caia nessa cilada, que a gente não seja escravos das circunstâncias que estão ao nosso redor, sejam elas ou de excesso ou de pouco, que a gente não seja escravo de absolutamente nada disso, mas que a gente utilize essas situações passageiras para que a gente de fato faça todo o trabalho necessário para se desenvolver, para se conhecer, para mesmo mediante situações difíceis fazer escolhas honestas, honestas conosco, honestas em nossas atitudes, respeitosas, amorosas, que a gente se coloque a serviço. Fácil? Com certeza não é fácil. Se fosse tão simples, Emmanuel não traria esse adiante sempre para a gente pensar. De que independente do que aconteça ou de que imposição nós estamos, devemos seguir adiante. Que várias coisas e várias dores nos visitarão. Perderemos, né? Entes queridos partirão e nos deixarão. Sentiremos saudade, sentiremos dor física, sentiremos algumas vezes dores morais, reconhecendo atitudes não tão felizes, mas que a gente vai ter que aprender a se perdoar e refazer tudo isso da maneira melhor que a gente possa fazer. E para isso a gente tem que ter amor por nós. Temos que ter uma confiança enorme no Mestre, de que está sempre nos auxiliando e de que coloca ao nosso redor as ferramentas, todos os artifícios necessários para que a gente consiga superar, né? Para que a gente consiga vencer todos os nossos vícios e os nossos desafetos. A gente tem oportunidade de corrigir a nossa caminhada. Agora, cabe a nós não escolher desculpas e ir fazendo esse trabalho pouco a pouco construindo. Temos uma eternidade, né? Somos filhos de Deus e temos uma eternidade pela frente. E muitas vezes a gente não dá conta, como eu brinco, né, de uma quarta-feira. Mas a gente precisa começar e recomeçar sempre que a gente perceber que é necessário, como aprendizes que muitas vezes, né, no nosso aprender a escrever, a gente errou, precisou passar a borracha e refazer até acertar, até ter a letra que a gente queria ter, até a gente conseguir fazer o que a gente precisava fazer. Então, nessa vida, adiante sempre, apesar das nossas falhas. Não vamos nos esquecer de que a gente pode passar uma borracha, vai ficar marcado.
e refazer quantas vezes for necessário. Então essa é a beleza que eu falo, né? Que Deus tem para cada um de nós. Continuar confiando, né? Nessa semente de amor que há no nosso coração do próprio Pai, a nos fortalecer na nossa caminhada. Que essa seja uma noite linda para todos, que Jesus possa abençoar cada lar, cada um de nós, cada um que está assistindo essa palestra nesse momento, abençoar e proteger, né? Todo o seu lar, toda a sua família, toda a sua vida, todo o seu trabalho, todo o seu desejo de dias melhores. E nesse sentimento de amor e de paz, que a gente possa, com alegria, viver os nossos dias. Um beijo enorme para cada um. Fiquem com Deus.